Esses dias eu estava assistindo o Casta Baixa lá no Nova Vertente Produções, até que me deparo com as criaturas que vivem no Rio de Janeiro e com frequência sujeitinhos que destratam o Brasil usam o espantalho de reduzir nosso povo e cultura às favelas e o nível bestial da cidade maravilhosa. Então eu pensei seriamente, como posso responder e solucionar esse problema? Seria a solução o separatismo, como os jovens de QI baixo do Twitter apregam? Seria jogar uma bomba atômica, como dizia o nosso presidente Figueiredo? Diante do impasse, decidir recorrer aos mestres, aos imortais, aos perenes, aos mais célebres brasileiros da história, José Bonifácio, Alberto Torres e Cassiano Ricardo, o triunvirato capaz de resolver o problema ogroide do Brasil. Atenção, este vídeo não prega o separatismo, a eugenia, o genocídio ou qualquer forma de afronta à soberania nacional ou aos direitos humanos. Voltemos à origem do país. Sucintamente, nós somos um povo formado pela mistura do caráter ibérico-português com os nativos que aqui viviam. Somando-se ainda no século XVI, o sangue africano, em decorrência da implementação da escravidão, e posteriormente no século XIX e XX, tivemos a forte migração de italianos, alemães, japoneses e árabes. Uma composição étnica mista que, apesar de não ter resultado em segregação institucional, trouxe reflexos na composição social, devido aos ofícios que cada etnia desempenhou neste processo histórico, resultando em claras disparidades. Com base neste pressuposto étnico e estrutural, podemos trazer as principais ideias de José Bonifácio presentes em projetos para o Brasil. Segundo o patriarca, o país, em 1822, estava imerso em barbárie, talvez um pouco melhor do que as favelas do Rio de Janeiro. Mas nessas circunstâncias seria inviável considerar aquele povo senhor de seu destino. Afinal, que regime democrático daria certo se o voto de uma pessoa ilustrada tivesse o mesmo peso de uma pessoa que vende seu voto por um saco de arroz? Que futuro teria, né? Tendo por base que a elite senhorial estava no topo daquela sociedade, José Bonifácio já tinha seu diagnóstico sobre ela. As elites brasileiras eram inábeis e incivilizadas, pois viveram da exploração de escravos, e por esse fator a tornou violenta, vadia e incapaz de conceber o bem público. Então o primeiro passo para a construção de nossa nacionalidade seria educar essa cambada de babuíno escravista. Os passos seriam abolição da escravatura, integração dos indígenas na vida civilizada, promover a miscigenação e a cereja do bolo, disseminar um audacioso projeto educacional capaz de civilizar o povo. As condicionantes eram claras: educar o povo para depois fazê-los cidadãos. É impossível discutir cidadania sem antes civilizar, senão a consequência é um povo viciado em votar em ladrão e repetir sistematicamente: quero meu benefício! Se a elite econômica era pedante e o povo bestializado, só restava um grupo capaz de desempenhar essa hercúlea tarefa: os ilustrados. Os homens dos cânones, capazes de empregar o monopólio da força de forma justa, impondo através de um Estado forte esta missão civilizacional de formar a cidadania. Este era o projeto do Império, e adivinha o que aconteceu? Sim, a elite agrária venceu, o poder foi fragilizado, o liberalismo aumentou o poder dessas oligarquias e o povo brasileiro continuou a viver como gorilas selvagens. Apesar de todo o projeto ter ido por água abaixo, setores que formavam o Partido Conservador e o próprio imperador Dom Pedro II conseguiram resgatar parcialmente o projeto inicial e instauraram um Estado centralizado, resguardando a unidade, criando o exército e até mesmo conseguiram a abolição, mas a condicionante principal não fora alcançada, que era reprimir a elite vadia e instaurar um denso processo educacional. Apesar dos pesares, o Império até que foi bem e deixou um saldo positivo, tendo instalado um Estado forte e formado gerações de uma elite erudita, mas acabou da maneira mais
tosca possível, sendo derrubado justamente pela elite do atraso. Isso é, as forças oligárquicas que advogavam pelo Estado fraco e descentralizado, que acabaram por imobilizar todos os projetos do Brasil e andando literalmente para trás. Eis aí a República Velha. Neste cenário, um homem educado no Império, mas que alcançou a vida pública no período republicano, despontava com suas análises sobre a sociedade e o Estado brasileiro. Este era Alberto Torres. Após assumir diversos cargos no início do século XX, indo de governador a ministro do Supremo Tribunal Federal, Alberto chegou à conclusão de que a população não tinha condições de exercer sua cidadania. Reflexos como o coronelismo e as oligarquias locais empoderadas pelo federalismo eram claros sinais de um povo bestializado e indiferente, e reiterava a análise de Bonifácio. A elite que estava no poder era essencialmente burra, não tinha visão de Estado, não tinha visão de bem comum e só vivia para os seus fins pessoais. Estavam dispostos até mesmo a se sujeitar a poderes internacionais, literalmente rifando o país ao estrangeiro, desde que levei vantagem. Ai, a República Brasileira. Para Alberto, a solução só poderia ser política, a necessidade de um Estado autoritário e central, capaz de reprimir as elites tacanhas e educar as massas ogroides que nem sequer conseguiam entender o que se passava. Seria a substituição do círculo vicioso dos interesses escusos pelo círculo virtuoso dos interesses nacionais, do bem comum. Torres dizia que não existia organicidade no Brasil de então, e que um Estado orgânico positivo só surgiria sob a tutela de um Estado forte, capaz de ordenar aquelas forças anárquicas e destrutivas que até então compunham o país. A democracia social antecede a democracia política. Sendo assim, o Estado cria o cidadão, que então estará em condições de exercer seus direitos políticos. Segundo Torres, o primeiro dever do Estado moderno é formar o homem nacional, transformar a sociedade dispersa e amorfa em uma coletividade capaz de gerir suas individualidades. Entenda-se bem comum. Um parêntese importante é para os revoltadinhos de plantão que odeiam conceitos como ordem ou coletivismo. Antes de disparar qualquer chavão libertário, é necessário entender que as oligarquias políticas que destruíram os projetos de Bonifácio e do Império para legitimar seus interesses escusos, usavam justamente a utopia que cada um pode ser dono de si, que o Estado é malvado e que a livre consciência guiaria o povo ao mundo melhor. Então assim, antes de comentar essas baboseiras, saiba que todas essas ideias já foram experimentadas e já fracassaram algumas vezes só no Brasil. Em meio ao caos da República Velha, cresceria um grande escritor joseense, Cassiano Ricardo. Vindo de uma família paulista que estava em declínio, mas que havia tirado seus louros dos tempos áureos do café. Muito bem escolarizado, em 1928 publicou o livro Martim Sererê, O Brasil dos Meninos, dos Poetas e dos Heróis. E ali está a pedra angular para completar a nossa resposta: como dar racionalidade ao ogroide médio brasileiro. Em uma das fábulas desse livro, na intitulada Brasil Menino, nós temos a história de uma criança que vive em um Brasil rústico, bem ao estilo colonial, e seu pai sai em uma viagem e promete voltar. Enquanto espera, o menino deixa os sapatos do pai atrás da porta, e todo dia ele acorda com aqueles sapatões cheios de esmeraldas, de ouro e diamante. E se replicam histórias de uma fera capaz de cruzar os sertões, matar onças, uma criatura de força descomunal. E este, na verdade, era seu pai, que viajava nas bandeiras, matava as feras selvagens e deixava toda noite, atrás da porta, as riquezas descobertas, inspirando no menino o heroísmo, o espírito de liderança e apontando para ele o caminho a ser seguido. O pai era Portugal e o menino, o Brasil. Para Cassiano Ricardo, o Brasil sempre foi tutelado, ganhou as coisas do pai.
da figura paterna, mas a independência fora a nossa maioridade, um processo doloroso de aprender a crescer, e a voz da racionalidade, aquela força interna que nos levaria ao amadurecimento, a vencer a luta contra a nossa infantilidade, seria o Estado forte. Os trejeitos infantis seriam as oligarquias, os interesses de cunho privado, estas forças que são oriundas lá do período colonial e sempre atrapalharam o desenvolvimento do Estado-nação e da cidadania. Nesta lógica, o ápice de nossa maioridade, para Cassiano, seria a marcha para o oeste, a ocupação e desenvolvimento do território nacional como um todo. O momento em que, segundo ele, esse bandeirismo se torna oficial, deixando as suas feições regionais e se tornando brasileiro, juntando-se ao exército. Aqui há uma grande alusão a diversos momentos da história, como o governo de Getúlio com políticas de interiorização, o próprio governo JK com a mudança de capital e também os incentivos de povoação e desenvolvimento de infraestrutura na região amazônica durante o regime militar. Conclusão: nenhum destes autores é contra a liberdade, a cidadania ou a democracia. Mas eles entendiam que esses princípios tão elevados só poderiam ser alcançados após um árduo trabalho de educação. Como vimos em Martins Sererê, o Brasil é um país extremamente jovem. Não é possível importar noções aguçadas de cidadania vindas da Europa sem antes passar pelas mesmas experiências de construção de uma mentalidade de bem comum. Caso contrário, essas ideias se degenerarão em regresso histórico, tal como vimos no período regencial, na República Velha e atualmente. A única forma de alcançar a desejada democracia é através de um Estado tutelar, um Estado forte, central, capaz de impor os projetos e reformas necessárias, mesmo que a contragosto, para se lapidar uma identidade brasileira e ensinar a ser cidadão. E por último ponto, desde o princípio, nós sempre observamos as castas baixas, bestializadas, incapazes de tocar esse projeto, ao mesmo passo que nossas elites são completamente débeis, vadias e parasitárias, restando apenas uma classe letrada, asseguradora de uma cultura elevada e afeita ao trabalho e ao bem comum, a classe média. A única forma de consertar as deformidades do Brasil, educando a elite e elevando os miseráveis, é através de um Estado central forte, governado pela classe média, instaurando um espírito nacional calcado em uma moral objetiva, em uma identidade interna e uma mentalidade trabalhista. Em suma, sim, nossas elites são doentes. Nossos marginalizados são bestializados. E a salvação reside em você que me assiste, em amar o seu país, abraçar um compromisso com o seu povo e fazer da terra de Veracruz o verdadeiro perfeitil. I